Olá, seguidores do Júnior Alac. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Por exemplo, as mulheres têm uma inteligência verbal superior aos homens, não tem dúvida. Uma mulher fala, em média, 25 mil palavras por dia. Um homem fala, em média, 12 mil palavras por dia. Então, as mulheres são mais emotivas, sim. Mas as mulheres também são mais perceptivas. A inteligência intrapessoal feminina é muito superior à inteligência intrapessoal masculina. Eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui. Quem segura o controle remoto da televisão na sua casa? Você quer saber quem realmente manda na sua casa? É quem segura o controle remoto da televisão. Meu nome é Ronaldo Caldeira, tenho 61 anos de idade, moro no Rio de Janeiro e estou aqui para testemunhar sobre o Dr. Laí Ribeiro. Queremos saber de você que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. Obrigado pela sua presença. O assunto hoje é de extrema importância. Você sabe que você determina se uma pessoa está morta pela morte cerebral. Não é mais porque o coração parou de bater, o coração pode continuar batendo. Mas se houver morte cerebral, não tem recuperação. E aí o corpo está disponível para doação de órgãos quando, assim, a quem está morrendo ou acabou de morrer tinha vontade e manifestou isso para os seus familiares. Isso já é o suficiente. Se você manifesta isso, o seu interesse depois da sua morte cerebral, que você quer que alguém aproveite os seus órgãos, você manifesta isso para alguém da sua família. E está garantido, no Brasil faltam órgãos, as filas de transplante de órgão é muito grande e a matéria-prima principal que o órgão está faltando. Mas vamos voltar aqui à nossa conversa. E aí eu vou abrir para perguntas, você pode formular sua pergunta e passar para o sistema. Nós temos em torno de 70 a 100 trilhões de células no corpo. 70 a 100 trilhões de células no corpo. Dependendo da literatura que você lê, uns vão dizer que é 70, 80, 90. A maioria diz que são 100 trilhões de células. Você tem uma ideia? Nós temos 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. No entanto, 100 trilhões de conexões nervosas. Então, o número de células no corpo e o número de conexões nervosas é mais ou menos igual, 100 trilhões. O que faz a sua inteligência não é o número de neurônios que você tem. O que faz a sua inteligência é a conexão entre esses neurônios, a chamada sinapse e hoje a parasinapse. Então, primeiro eu quero começar mostrando que, na realidade, nós não temos um cérebro dentro da cabeça. Nós temos 3 cérebros. Eu sei que para muitos de vocês isso é novo. Essa teoria, que hoje é uma hipótese muito comprovada, é do Paul MacLean, dos Estados Unidos. O Dr. Paul MacLean, há 40 anos atrás, ele mostrou isso, que na realidade nós temos um cérebro chamado reptiliano, que nós herdamos dos répteis. Nós temos um cérebro chamado límbico, também chamado neomamífero, que nós herdamos dos mamíferos inferiores. E temos o que nos faz humanos, que é a nossa neocórtex, principalmente na sua área pré-frontal. A parte humana está aqui, na área pré-frontal. Essa é a área que nos dá a perspectiva de futuro, que nos dá a cognição, em outras palavras, que nos faz humanos. Tá? Mas se você pegar o cérebro, só 10% dele é neurônio. Existe 90% que é chamado glia. E antigamente achava-se, até bem pouco tempo, que essa parte da glia, ela apenas tinha uma função de alimentar o cérebro. Hoje sabemos que não é verdade. Você já ouviu falar que a pessoa tem um tumor, um câncer cerebral. Ora, se o câncer é a
reprodução descontrolada das células, uma replicação de células, os neurônios não replicam. Os neurônios não se multiplicam. Como é que você teria um tumor cerebral se os neurônios não se multiplicam? O tumor cerebral, o câncer cerebral, ele não acontece nos neurônios. Ele acontece nessa glia. São, por exemplo, os gliomas, os glioblastomas. 51% dos tumores cerebrais são muito malignos e são chamados glioblastomas, que vêm de células que estão na glia, especificamente uma célula chamada astrócito. Então nós temos a microglia, nós temos os astrócitos, nós temos os oligodendrócitos. Você já ouviu falar de gente que tem esclerose múltipla, e aí a pessoa passa e termina numa cadeira de rodas, porque essa pessoa começa a perder o movimento. Por que ela perde o movimento? Porque a doença vai nos oligodendrócitos, que são essas células que produzem a mielina. O que é a mielina? Você, quando tem um fio, o fio é encapado. Se você desencapar o fio e encostar um fio no outro, dá um curto-circuito. O sistema nervoso é a mesma coisa. Os neurônios são todos encapados com uma coisa chamada mielina. E quem produz essa mielina na parte central são os oligodendrócitos. E na parte periférica, nos nervos, são as células de Chivan. Mas então, vamos voltar aos oligodendrócitos. Se eles não estão funcionando apropriadamente, você não tem mais a formação da mielina, começa a dar curto-circuito, e o que acontece? A pessoa, então, ela quer movimentar o braço, não consegue, porque existe uma interferência, então isso prejudica. Quando nós falamos em melhorar o cérebro, alguém deve falar assim, mas como melhorar o cérebro se os neurônios não se multiplicam? Você tem um número, você morre um certo número de neurônios por dia, e no final da vida você perde uma média de 70 a 80 mil neurônios por dia. Você deve estar achando muito, mas como nós temos 10 bilhões, 100 bilhões de neurônios, desculpe, como nós temos 100 bilhões de neurônios, mesmo que você perca 80 mil por dia, se você vive 70 anos, no final de 70 anos você perdeu 3%, 2,5%, 3%. Quer dizer, isso não é o problema. E quando nós estamos falando em melhorar o seu cérebro, melhorar a sua vida, nós estamos conversando da parte da glia, que representa 90% do cérebro. A parte cortical propriamente dita, ela representa só 10%. E lá estão 100 bilhões de neurônios. Mas a glia também tem uma participação, que hoje é chamado até o outro cérebro. Porque a descoberta é tão fantástica da glia, quer dizer que você pode pegar uma pessoa e mesmo que ela tenha tido um acidente vascular cerebral, você pode recuperá-la via glia. Então, antigamente, para quê? O neurônio já morreu, o que pode ser feito? Vai fazer a comunicação via glia. Quando nós temos um problema no sistema nervoso central, uma das coisas que nós temos chama gliose. Essa glia se agita para tentar recuperar o processo. Tem a ver com essa parte que abastece o cérebro e por si só também tem comunicação. O cérebro é onde está instalada a inteligência. Nós temos 7 tipos de inteligência: verbal, matemática, musical, espacial, corporal, intra e interpessoal. Você deve conhecer gente que é brilhante na matemática, mas não consegue dar bom dia para o vizinho. Essa pessoa tem uma inteligência lógico-matemática muito desenvolvida, mas falta a comunicação, que é a inteligência interpessoal. Por outro lado, você deve conhecer gente que é extremamente comunicativo, conhece todo mundo na vizinhança, mas precisa de uma calculadora para fazer cálculo, porque não consegue multiplicar, fazer conta de cabeça. Não é verdade? Então, o que você tem que identificar primeiro de tudo isso é onde que está o seu ponto forte. Verbal, matemática, musical, espacial, corporal, intra e interpessoal. Não adianta você reinventar a roda. O segredo é você fazer girar mais depressa. Porque se a minha habilidade maior é verbal, então eu vou procurar uma profissão, vou me dedicar a uma área onde eu vou poder usufruir dessa inteligência verbal.
Se a minha inteligência maior é a musical, o meu talento é para música, eu vou enveredar por esse caminho musical, que é meu talento, e aí provavelmente eu vou ser um músico de sucesso. Então, muitas pessoas estão insatisfeitas com a vida, que por uma razão ou outra escolheram uma profissão que não bate com o tipo de inteligência que ela tem. Então, você tem que analisar isso. Por exemplo, as mulheres têm uma inteligência verbal superior aos homens, não tem dúvida. Uma mulher fala, em média, 25 mil palavras por dia. Um homem fala, em média, 12 mil palavras por dia. E o homem fala muito na área de trabalho dele. Mas quando ele chega em casa, ele coloca um pijama, senta no sofá, vai assistir televisão e não fala nada. Por quê? Porque o homem, quando ele está com emoção, a tendência dele é ficar quieto. Ele fica ruminando. A mulher, por outro lado, quando ela tem um problema emocional, a tendência dela é de verbalizar esse problema. Ela faz uma terapia verbalizando. Se você pegar um menino de 3 anos de idade e uma menina de 3 anos de idade, se você é pai de menino e menina, você vai concordar com o que eu estou falando, você vai ver que a sua filha, quando tinha 3 anos de idade, ela tinha um vocabulário muito superior ao seu filho quando tinha 3 anos de idade. Provavelmente o seu filho até andou mais prematuramente que a sua filha, porque a inteligência corporal masculina é superior à inteligência corporal feminina. O recordista mundial de 100 metros não é uma mulher, é um homem. Os homens se destacam muito melhor nos esportes. Tanto é que não compete, é difícil competir homem com mulher no mesmo esporte. Tem que ser o feminino e o masculino. Então, as mulheres são mais emotivas, sim. Mas as mulheres também são mais perceptivas. A inteligência intrapessoal feminina é muito superior à inteligência intrapessoal masculina. Uma mulher vai num ambiente, e o marido com ela, e eles ficam 1 hora lá na festa. Quando eles voltam da festa, ela captou 3 vezes mais informação do que ele. Ele vem perguntando para ela, e aí, bem, o que mais que aconteceu? O que ocorreu lá? O que você ficou sabendo que eu não percebi? A mulher enxerga melhor do que o homem. A doença daltonismo, que é uma doença masculina, é confundir o vermelho com o verde, 10% dos homens têm algum problema daltônico. Tanto é que quando o homem vai sair, ele vai até a esposa e pergunta, e aí, a gravata está combinando com a camisa? Está combinando com o paletó? A sua mulher não fica te perguntando se você acha que o que ela está vestindo é apropriado. Ela sabe que o seu julgamento não é tão válido, que você tem deficiência de cor. As mulheres escutam mais do que os homens. O cérebro feminino para escutar é melhor. Tanto é que você está sempre reclamando que o seu marido deixa a televisão muito alta. Se é ele que controla, que tem o controle remoto na mão. Eu tenho uma pergunta para fazer para você aqui. Quem segura o controle remoto da televisão na sua casa? Antigamente você perguntava assim, ó, quem que usa calças na sua casa? Quem que usa as calças? Porque antigamente o homem usava calça, a mulher usava vestido, usava saia. Hoje todo mundo usa jeans. Então, falar quem usa as calças já não é mais apropriado. Então, você quer saber quem realmente manda na sua casa? É quem segura o controle remoto da televisão. Se é o seu filho adolescente que segura o controle remoto quando vocês estão assistindo televisão, é ele ou ela que está mandando, que está tendo mais autoridade naquele momento. Então, os homens escutam menos, os homens enxergam menos, os homens têm menos intuição do que as mulheres são muito mais intuitivas. Isso tudo depende de parte do cérebro. Você tem que, entre um hemisfério e outro, existe uma estrutura chamada corpo caloso, que comunica um hemisfério com o outro. Que as mulheres têm 18% a mais do que os homens. Isso permite a uma mulher fazer várias coisas ao mesmo tempo. O seu marido, ele quando está assistindo o jogo, o telefone pode tocar, a criança pode chorar, a campainha da porta pode buzinar, ele não está nem aí, ele está lá dentro do campo assistindo futebol. A sua esposa, ela assiste a novela, ela termina o relatório do dia anterior, ela administra o jantar, ela põe as crianças para dormir, ela fala com a mãe no telefone, tudo ao mesmo tempo. Porque ela tem mais conexão entre o hemisfério esquerdo
e o hemisfério direito. Isso é estruturalmente desse jeito. Então, tem coisas no cérebro que elas são estruturais, não tem nada para fazer. Agora você diz assim, mas eu tenho 45 anos, vamos dar um exemplo, eu tenho 45 anos, está muito tarde, ou 50, ou 60, ou 70, não faz diferença. Está muito tarde para eu começar a melhorar o meu cérebro? Não, nunca é tarde. Nunca é tarde. Mesmo quando a pessoa já está doente, se ela tem um princípio de Alzheimer, por exemplo, e ela vai num médico que entende de nutrição cerebral, a diferença é brutal. Você vê a paciente, o casal chegando no consultório de um médico desse tipo, e você observa que a chave do carro está na mão da mulher. Ou seja, ele não dirige mais. A mulher que dirigiu, porque você vê que a chave do carro está com ela. Você observa isso. Aí você faz o tratamento, muitos disso nós vamos discutir aqui com as perguntas e etc. E 3, 4, 5 meses depois, o casal volta pela segunda ou terceira vez ao consultório, e você observa, a chave está na mão do marido. Ele não precisa falar nada que ele melhorou. Só de olhar que a chave mudou de mão, ele voltou a dirigir. Então, isso a qualquer momento pode acontecer. Claro que no Alzheimer, que eu estou me falando especificamente, que é o grande problema da humanidade hoje, porque a tendência sua é que você vai viver mais, e essa é a boa notícia que eu tenho para você. A má notícia que eu tenho para você é que quanto mais idoso você for, maior é a chance de você desenvolver Alzheimer. E Alzheimer, ele afeta praticamente o cérebro inteiro. Mas ele começa afetando a amígdala, ele começa afetando a parte pré-frontal, ele começa afetando o hipocampo. A amígdala, o hipocampo e a parte pré-frontal do cérebro, que são mais atingidas pelo Alzheimer, são 3 estruturas, 3 áreas fundamentais para a cognição, para a memória. Então, a pessoa começa a ter um problema de memória muito sério. Ela repete, faz a coisa, faz de novo, ela esquece que dia que fez, ela não sabe que dia da semana que é, que dia do mês. Você pede ela para desenhar um relógio, ela esquece o ponteiro, ela esquece de pôr os números. É muito comum você fazer um teste com uma pessoa, saber se ela está bem do cérebro, você coloca uma folha de papel sulfite na mesa, você entrega uma caneta e fala, por favor, desenhe um relógio. E a pessoa vai desenhar o relógio, e aí você percebe que ela deixou passar um número, não colocou o ponteiro de segundos, uma série de detalhes. Aí você guarda aquele relógio, desenhado. Aí você faz o tratamento, seja qual for. Nós vamos discutir muito disso aqui hoje. Aí a pessoa volta, você entrega outra folha de papel sulfite, outra caneta e desenha um relógio. Aí desenha. Aquele outro ficou guardado. Agora você pega os 2 relógios e compara. Aí quando a pessoa está melhorando, você olha nos 2 relógios, não precisa fazer CAT scan, não precisa de nada. Ou espectro, ou o que for. Você olha ali e a melhora está ali óbvia. Aí você vai conversar, o paciente, a paciente, as mulheres têm mais Alzheimer que os homens, tá? Tem mais Alzheimer. Você deve estar preocupado. Por que a mulher tem mais Alzheimer que o homem? Bom, primeiro que a mulher, infelizmente, muitas delas tomam pílulas, tomaram pílula durante a vida. Tem mulher que toma pílula 10 anos seguidos, isso interfere. Tem mulher que, infelizmente, teve esterectomia, tirou o útero, isso também afeta, e a literatura mostra que quem removeu o útero tem mais predisposição ao Alzheimer. E a testosterona é um hormônio que previne o Alzheimer, não deixa formar o que se chama placas amiloides, porque o Alzheimer se caracteriza pelas placas amiloides que se acumulam no interstício, entre uma célula e outra, e pelo emaranhamento intracelular de neurofibrilas. E a testosterona, que é mais comum, o homem tem 18, 20 vezes mais do que a mulher, que a testosterona é um hormônio predominantemente masculino, apesar dos hormônios serem... Todos, homem e mulher, têm os mesmos hormônios, a diferença está na concentração. Enquanto a mulher tem mais estrogênio, o homem tem mais testosterona, a mulher tem mais progesterona, e assim por diante. Então, são as concentrações que variam. E o fato do homem ter mais testosterona, isso também ajuda ele a ter menos Alzheimer. Então, isso aí já começa a mostrar que você pode interferir em tudo isso aí.
prazer muito grande ter conversado com você. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Tchau. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. A partir do momento em que eu conheci os ensinamentos do Dr. Laí Ribeiro e passei a praticar, a minha vida mudou completamente. Eu vivia cheio de dores, tomando remédio, medicamento, injeções, cheguei a ficar paralítico. E a partir do momento em que eu passei a praticar os ensinamentos do Dr. Laí Ribeiro, hoje eu sou saudável, tenho uma vida normal, não tomo nenhum tipo de medicamento, apenas as alimentações orientadas pelo Dr. Laí Ribeiro. Eu estou aqui para dizer que isso mudou a minha vida completamente e que a partir desse momento eu sou um homem ativo, eu pratico academia, eu pratico esporte e tenho uma vida normal. Aos 61 anos de idade, sou pai de uma garota de 3 anos de idade, isso tudo a partir desse momento de uma nova vida que eu adquiri. Eu peço a Deus que abençoe a vida do Dr. Laí Ribeiro, que ele possa continuar esse trabalho magnífico, abençoado por Deus. E eu peço também que eu estou aqui mandando um recado para o Dr. Laí Ribeiro. O meu sonho é conhecer o Dr. Laí Ribeiro pessoalmente, que ele possa atender esse meu pedido, que eu ficarei muito feliz da minha vida. Muito obrigado ao Dr. Laí Ribeiro, toda a sua equipe e pelo seu trabalho maravilhoso.